Você enxerga? Eu digo. Você enxerga bem? Você tem certeza disso? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta a vocês? Se vocês enxergam bem e se vocês sabem realmente? Porque por alguns anos na minha vida, eu não soube que eu enxergava mal. Eu só soube quando... Obrigado. Eu só soube quando eu fui fazer um exame de trânsito, de habilitação, para mudar a habilitação. E eu coloquei os olhos naquela máquina, né? E ele pediu para eu falar as letras. Alguns já fizeram isso aqui. E eu fui falando, né? E de um momento para frente eu comecei a falar algumas letras que não estavam lá. E então o médico lá, né, que estava fazendo o exame, ele disse: olha, tu precisa de um óculos. Eu disse: não, mas eu enxergo muito bem. Ele disse: não, tu não enxerga bem. E aí ele colocou uma lente e eu pude ver, né, de verdade, as letras que eu não estava enxergando. E realmente eu percebi que eu não enxergava bem. Então tive que comprar um óculos. Comprei. E depois que eu coloquei o óculos é que eu pude ver. Realmente, eu não enxergava bem. A nossa mente, ela se acostuma. A nossa mente, ela se acostuma à forma como a gente enxerga. E durante o dia, vai passando os dias e a gente vai se acostumando. Da mesma forma como um pai e uma mãe olham um filho. Eles nunca veem que um filho cresce. Mas pessoas que passam 1, 2 meses fora e voltam, eles têm uma percepção que a criança cresceu. Mas os pais não têm essa percepção, porque se acostumaram a ver o crescimento. E da mesma forma é com os nossos olhos. Com o passar do tempo, é natural que a gente vá perdendo a visão mesmo. E a gente se acostuma e pensa que está tudo bem. E era assim comigo. E por que eu estou contando isso aqui? Porque isso tem tudo a ver com a mensagem que nós temos hoje. Hoje nós vamos falar sobre... Não aponta, né? Sobre a cegueira. O título da nossa mensagem hoje é Cego. E quando você vê essa palavra cego, e você está me vendo falar, e eu estou aqui para pregar um sermão, o que vem na sua cabeça? O que eu vou falar? Oi? O que você acha que eu vou falar quando eu coloco um tema no sermão cego? Cego espiritual. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Vai ser a base da mensagem de hoje. Lucas capítulo 18, do verso 35 ao verso 43. Amém? Curve suas frontes, vamos orar ao nosso Deus. Santo e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra estar aberta. Nós sabemos que na sua palavra há vida, porque ela fala do Senhor e o Senhor é a fonte da vida. Queremos receber essa vida, meu Pai. Dá-nos, Pai, a tua vida. Nos ajude a nos alimentar agora do teu sangue e da tua carne, para que possamos realmente ter vida e receber e viver nessa terra, a forma como o Senhor deseja. Amém. Nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém?
Lucas 18, verso 35, eu gostaria de que um voluntário lesse em voz alta, por favor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto do caminho mendigando. Pode continuar, até o 43. E, ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que o trouxesse. E ele, chegando perto, perguntou-lhe dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E disse-lhe Jesus: Recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão. E o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória. Esse milagre de Jesus Cristo foi, talvez, a gente já tenha lido por muitas vezes, já foi lido por nós por várias e várias vezes. E talvez a gente leu e não entendeu aquilo que o Senhor tem para nos falar nesse milagre. E eu faço uma pergunta para vocês: por que foi colocado vários milagres, foi escrito vários milagres na Bíblia? Vocês sabem por quê? Porque Deus permitiu que fosse escrito os milagres. Abra sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Nós vamos ler os últimos versos desse capítulo, o verso 30 e o verso 31. Por que foi necessário, Deus permitiu que fosse colocado na palavra os milagres? João capítulo 20, amém? Amém. Verso 30, diz assim: E muitos outros sinais não foram escritos neste livro. Verdadeiramente, Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possas crer que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida através de seu nome. Amém. Nós acabamos de ler o milagre de Jesus. E eu queria saber, você recebeu vida ao ler esse milagre? Porque o objetivo dele estar na Bíblia é para que nós recebamos vida. Mas não é uma vida terrena. Não é mais 2 anos. Não é mais 5, 7 anos de vida nessa terra. É uma vida eterna. Amém. Então volto a perguntar: você recebeu vida ao ouvir esses milagres que foram lidos aqui pela nossa irmã? Amém? Amém? Vamos ler de novo. Mas agora nós vamos para Marcos. E o Senhor é tão bom que Ele permitiu que se repetisse. Porque tem uma instrução maravilhosa que nós vamos tirar aqui dessas passagens bíblicas, que o Senhor quer nos dar vida. E vamos ver que vida é essa. Marcos capítulo 10. Agora a gente vai saber quem é o cego e mais algumas informações. Amém? Amém. O Marcos capítulo 10, verso 46 até o 52. Eu gostaria que alguém pudesse ler, por favor. São 6 versos.
46 ao 52 de Marcos, capítulo 10. E eles chegaram a Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, um grande número de pessoas, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E ele chamava um homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando-lhe a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, eu recebo a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Mais uma vez nós lemos aqui a história a respeito do cego Bartimeu. Deus permitiu que se repetisse para algum fim. Não é isso? Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Amém. Está escrito assim, Romanos capítulo 15, verso 4, porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para nosso ensino foram escritas, para que pela consolação, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos as coisas que estão na palavra de Deus, elas foram escritas para o quê? Para nosso ensino. Isso é muito bom saber. O que está escrito, o que acabamos de ler, foi escrito para o nosso ensino. E como eu vou tirar a vida de um ensino? Como eu vou tirar a vida de um ensinamento? Já que lemos também que os milagres de Jesus, nós, ao crermos no milagre, nós recebemos uma vida. Como eu vou tirar isso? Tem uma forma. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Verso 1 ao verso 3. Amém? Hebreus 1, do 1 ao 3 diz assim: havendo Deus outrora, por várias vezes, de diversas maneiras, falado aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem os mundos foram feitos ou criados. Então, nós estamos vendo aqui que o que acabamos de ler, o milagre que nós lemos, ele nos dá vida. Nós lemos que é para o nosso ensino. E que o próprio Deus falou-nos. O nosso próprio Deus falou. E ele diz assim que Deus falou anteriormente aos nossos pais pelos profetas, mas para a gente nos falou pelo Filho. Tá. O Filho falou, mas não era o Filho falando, era o próprio Deus. Porque o texto está falando que Deus falava por Cristo.
E também tem outros textos que falam isso. Diz assim, quando Filipe foi ter com Jesus e perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. O que Jesus falou para Filipe? Há tanto tempo eu estou convosco que você não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então o Pai estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. A palavra do Senhor fala isso. Aí Jesus fala, as palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ok, então vamos voltar agora para o livro de Marcos. E nós vamos ver o Pai falando por meio de Cristo. Amém? Observe esse texto de profecia. Pronto. Está em Ciência do Bom Viver, página 425, que diz assim: o conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, eis o que devem ter todos os que se salvam. Conhecimento de Deus, de acordo com a revelação dada em Cristo. É esse conhecimento que opera a transformação no caráter. Recebido, recriará a alma à imagem de Deus. Comunicará a todo ser um poder espiritual que é divino. O que está escrito aí? Nós decoramos um verso, um texto do Espírito de Profecia, que diz, parábola de Jesus 69, vocês sabem? Quando o seu povo... Vamos lá. Quando nós refletimos o caráter de Cristo, ele virá para o quê? Muito bem. Só que Jesus já veio? A primeira vinda já. Sim, a segunda vinda. Jesus já veio a segunda vez? Isso quer dizer que não refletimos o caráter de Cristo. Porque quando refletirmos, ele voltará. Nós cremos que a profetisa foi inspirada pelo Senhor. Então é a palavra dele e a palavra do Senhor não tem variação, é só uma. Não é assim? Isso então quer dizer que o erro está conosco. Nós que não refletimos o caráter. Mas aqui tem uma luz grandiosa para nós. Diz assim, ó, o conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, isso é o que devem todos aqueles que serão salvos, os que se salvarem. É esse conhecimento que opera a transformação do... Está dizendo que o conhecimento de Deus vai operar a transformação do meu e do seu caráter. Vocês entenderam bem isso? O conhecimento de Deus vai operar a transformação no nosso caráter. Amém. Só que Deus não pode ser visto. Não é assim? Mas Deus se revelou por meio de Cristo. Por isso que ele fala aqui, ó. Segundo a revelação dada em Cristo. Deus estava em Cristo fazendo todas as coisas. Amém. Então, se nós contemplarmos a vida de Cristo, aquilo que Jesus falou, como ele agia, nós vamos adquirir uma transformação igual. Nós seremos transformados da mesma forma. Mas aí tem a pergunta, se eu ainda não fui transformado, é porque eu ainda não contemplei? Muito bem, suficiente para que eu reflita a Ele e para que Ele possa voltar. Amém.
Irmãos, este milagre é um dos mais surpreendentes, pois o mendigo cego representa tão bem todas as pessoas não convertidas, mas não só fora da igreja, também dentro. Vocês sabiam que este milagre, ele representa as pessoas que não estão convertidas fora, mas também dentro da igreja? Que o que foi relatado aqui por Marcos, por Lucas, representa piamente a história da igreja? Vocês sabiam disso? Como eu consigo ver? E uma boa pergunta. Toda vez que eu leio a Bíblia, hoje eu me coloco na história. Eu tiro o personagem e coloco o meu nome. Porque ali eu vejo o Senhor falar com os personagens e o Senhor fala conosco pela palavra, não é assim? Então eu me coloco na história. Quando eu li a primeira vez a história de Bartimeu, eu fiquei pensando, Senhor, mas eu não vou me colocar aqui, porque eu não sou cego. Não é assim? Eu não vou me colocar aqui. Eu não sou cego. Então quem que eu vou ser aqui? Jesus? Não, não posso. Foi ele que curou a pessoa. Só tem Jesus e o cego, e tem mais outras pessoas aqui também no meio. Mas aí eu fui um pouco para a palavra e o Senhor foi me revelando algo, alguma coisa. E eu quero que vocês vejam comigo. 2 Pedro, capítulos 1, versos 5 a 7. 2 Pedro 1, 5 a 7. Amém? 2 Pedro capítulo 1, versos 5 ao 7. Alguém pode ler, por favor? Segunda Pedro 1, versos 5 até o 7. E vós também, como nisto mesmo, toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Amém? Pronto. Agora olhe para o que o Senhor está falando. O Senhor diz que você precisa acrescentar na sua vida, que você precisa ter na sua vida. Virtude. O que mais? Temperança. Paciência. Gentileza fraternal, o amor fraternal. E qual foi o último aí? O amor. Ou caridade. Agora a pergunta, você tem isso? Se você tiver todas essas virtudes, você está refletindo o caráter de Cristo. Você não tem isso. E se você não tem isso, e eu também não tenho, observe o que está escrito no verso 9. Porém, aquele que não tem estas coisas não consegue enxergar ao longe. Esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. O que o Senhor está falando para nós? Nós somos? E não é só aqui. Se você for para Apocalipse, nós vamos abrir agora, Apocalipse capítulo 3, fica claro isso. Apocalipse capítulo 3, no verso 17. Amém?
Apocalipse 3:17 diz assim: porque tu dizes. Quem diz? Eu sou rico, eu sou cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Só que o Senhor fala: e tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor disse lá em 2 Pedro que se nós não tivermos temperança, amor, caridade, virtude, conhecimento, nós somos o quê? Cegos. E mais aqui ele está falando que nós não temos essas coisas, né? Lá na frente ele diz que quem não tem é cego. E aqui diz que nós não temos e nos achamos que temos. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos que temos essas coisas. E quando nós somos balançados, ou quando é colocado diante de nós o nosso próprio caráter, nós procuramos desculpas. Ellen White tem um texto, uma frase, que diz assim: é na crise que se revela o quê? Interessante. A gente tenta colocar essa frase para o futuro. A gente não, lá na crise, todo mundo vai ser discernido, e todo mundo vai saber quem é quem. Irmãos, Deus permite a crise, mas não lá no futuro. A crise que Deus permite para revelar o nosso caráter é agora. É na sua relação com o seu filho, é na sua relação com o irmão da igreja, é na sua relação com o seu marido ou com a sua esposa. É nas crises que você tem, nessas relações, é que é revelado o seu caráter. Vocês sabiam disso? Porque é na crise que se revela o caráter. E na crise você consegue ver quem realmente você é. Só que Deus permite as crises para que a gente possa ver que nós não temos riqueza. Que as nossas vestes não estão brancas. É na crise que Deus permite para que nós possamos ver que sem Ele estamos perdidos. Por isso que Deus permite a crise. Deus permitiu a crise para exatamente isso acontecer. Então as dificuldades que acontecem na sua vida são ombreiras de Deus, Ellen White fala isso, para te abençoar, para te mostrar quem você é, para fazer você olhar para quem pode resolver a sua vida. Então eu vou voltar novamente, mais uma vez, para Marcos. E agora nós vamos ficar em Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Fala uma coisa interessante a respeito de Bartimeu. E Bartimeu era cego. Bartimeu sabia ou não sabia que era cego? Interessante. Bartimeu sabia que era cego. Nós já vimos até aqui, de acordo com o que nós já lemos, o Senhor nos revelou que somos cegos. Muito bem. Bartimeu sabia que era cego. E o que Bartimeu, ao saber, ter conhecimento do que era cego, ele queria. O que ele queria? Ver. Bartimeu queria ver. Só que era impossível para o cego ver. Assim, naquela época não havia medicina que resolvia isso. Talvez hoje também não tenha, né? Tem determinados graus de cegueira que é irreversível.
E aquele homem não enxergava. Mas no verso 47 ele diz assim, está escrito: e ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, ele estava cego, e o texto diz que ele mendigava. Bartimeu era cego e mendigo. Mendigo é pobre ou não é pobre? Interessante. Nós estamos começando a ver aqui a história de Bartimeu. Bartimeu era cego e era pobre. Sabia disso? E Bartimeu ouve que Jesus vai passar e está passando. E o que Bartimeu faz? Começa a clamar: Senhor, Senhor, tem filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que está escrito bem. A primeira coisa a notar é que o mendigo cego estava consciente da sua condição. A maioria das pessoas gosta de pensar que está bem de vida, mesmo que não esteja. Não é assim? A maioria das pessoas gosta de pensar que estão bem quando a sua vida está uma desgraça. E alguém chega para ti: e aí, tudo bem? O que você fala? Mentira. Tudo bem. É porque nós gostamos de pensar que tudo está bem. Fomos ensinados a mentir. Eles não darão ouvidos à correção. Olha, vou voltar. A maioria das pessoas gosta de pensar que está bem de vida, mesmo que não esteja. Essas pessoas não darão ouvidos à correção ou à repreensão, pois seu orgulho se ressente disso, de dizer que não está bem. Eles podem até orar pedindo ao Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. Mas quando o Espírito vem como um convencedor de pecados, como sempre faz no início, o Espírito é rejeitado. Então eles seguem cegamente o seu caminho, que lhes parece certo. E o fim disso é? Irmãos, está profundamente consciente da sua condição perdida é uma das maiores bênçãos que Deus tem para você. Nunca se está mais próximo da salvação do que quando se confessa o seu pecado. E o Senhor fala em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nós fomos acostumados a mentir. E mentimos tanto para as pessoas que acabamos mentindo para nós mesmos. Se nós tivéssemos a consciência da nossa condição, todo instante, irmãos, nós viveríamos em oração. Viveríamos na presença do Senhor. Porque se nós andarmos na presença do Senhor, o que acontece? Seremos perfeitos. Amém. Refletiremos o caráter de Cristo. O Senhor não falou para Abraão: anda na minha presença aí? Pois é. Mas nós não temos consciência da nossa condição. Bartimeu tinha consciência da condição dele. Bartimeu sabia que ele era cego. Sabia que ele era pobre. E ele sabia uma coisa mais. Vamos continuar lendo. Verso 48. E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
verso 50. O que está escrito aí? Alguém pode ler? Todo que a capa levantou e o alto e foi depois. Amém? Alguém tem outra versão? Aí? Essa já está muito boa. Tem uma versão que diz assim: e Bartimeu, jogando fora a sua roupa, ou a sua capa, que é o que está escrito na maioria das Bíblias, levantou-se e foi ter com... Muito bem. Depois de nós estarmos cientes da nossa condição, o que nós devemos fazer? Joga fora as nossas roupas. Vocês sabiam disso? E não são roupas físicas que está falando aqui. Observe, Bartimeu tinha sido curado ou não? Até aqui. No verso 50 de Marcos capítulo 10, Bartimeu tinha sido curado? Ainda não. Não. A cura foi no verso 50, 51 em diante. 52. O que Bartimeu fez ao reconhecer a sua condição? Jogou as suas vestes antes de receber a cura do Senhor. Isso aqui é muito importante. Se nós não jogarmos as nossas vestes... E o que é vestes? Oi? O que é veste? Justiça do homem. O caráter do homem. Se nós não jogarmos as nossas vestes antes, nós nunca receberemos uma nova. Porque nós estamos dizendo para o Senhor que estamos vestidos. Estou rico e de nada tenho falta. Bartimeu pobre. Bartimeu não tinha como ter dinheiro porque ele era cego. Antigamente, cegos, eles não podiam trabalhar. Hoje ainda tem dificuldade nisso. Em alguns lugares, né, é possível cegos trabalharem. E antigamente, além de não receber, quem era cego era visto como um grande pecador. Porque estava sobre uma condição de cegueira, uma condenação de Deus. Exatamente isso. Normalmente, quando alguém adoece, na nossa mente vem a mesma informação. Ele adoeceu porque ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele não era reformador. Isso vem na nossa mente. Não é assim? Mas nós que somos reformadores, não adoecemos? Passa alguém espirrando lá na cidade a quase 40 quilômetros daqui, né? Itapecuru. Ao chegar perto de uma pessoa dessa, você não pega gripe? Isso não é doença? Nós temos que entender algo a respeito das enfermidades. Elas são, a inspiração profética diz que elas são causadas pelo pecado. Isso é um fato. Mas pode ser que não seja pelo seu pecado. Entendeu? Pode ser que não seja pelo seu pecado. Mas nós pensamos que é pelo pecado da pessoa. Eu adoeci porque eu fui para tal lugar e eu não peguei sol. Eu não segui uma lei de saúde.
E se eu não seguir uma lei de saúde, eu pequei. Eu não adoeci porque eu adoeci porque eu comi tal comida. Misturei tais coisas. Se nós seguirmos os conselhos do Senhor, nós não estaremos livres das enfermidades. Porque na enfermidade há uma bênção. Quando nós adoecemos, é óbvio que uma grande parte das vezes foi nós que causamos mesmo, mas nós não sabemos o propósito de Deus. Você e nem eu sabemos. Aquele homem era um cego e ele era jogado aos cantos pela sociedade. Porque ele era cego, ele era pobre. E as vestes dele eram uma veste de mendigo. Mas Jesus apareceu naquele local. E aquele homem clamou. Aquele homem clamou com tanta força que ele incomodou. Está escrito aqui, ó, verso 48. E mandaram que ele se calasse. Mandaram que ele se calasse. Eu estou usando uns comentários de um livro chamado Tudo sobre Jesus. É a página 631. Diz assim: Mas quem busca a salvação muitas vezes encontrará muitos que tentam desencorajá-lo. Mesmo os professos cristãos muitas vezes impedem os pecadores de virem até Jesus. As pessoas perto de Bartimeu o repreenderam, dizendo para que não fizesse barulho. O que o grande mestre, que tinha milhares de pessoas seguindo e atento a cada palavra, cuidaria, né, de um pobre, insignificante, cego e mendigo? Isso é o que muitas almas ouvem. Irmãos, vocês não percebem, e eu também, mas muitas vezes nós afastamos as pessoas de Cristo. Os nossos familiares, os nossos filhos. Se você fizer um estudo, uma análise de quantos pais têm os seus filhos na igreja, e não só na igreja, fiéis a Deus, você vai ficar preocupado. Os filhos são os que mais nós afastamos de Jesus. Vocês sabiam disso? E nós temos uma frase clara, que a gente diz assim: os filhos de pastores são os piores. Você já ouviu isso? São os que estão mais longe de Cristo. Por quê? Porque estão sendo afastados de Cristo. Assim como aquele senhor, aquele idoso, aquele cego estava sendo. E como é que eu afasto a minha família de Cristo? Como é que você afasta a sua família de Cristo? Você já parou para pensar? Como você trata eles? Como você trata a sua família vai refletir como é o seu relacionamento com Deus. E eles leem pouco, e você lê muito. Então eles entendem que você é um representante de Deus. E você é mais velho na igreja.
eles vão entender que você é um representante de Deus. Então eles vão olhar para Deus como? Da mesma forma como você trata eles. Isso fizeram com aquele cego. Repreenderam. Te cala. Nós temos um defeito muito grande. Nós queremos ser o espírito para as pessoas. Nós queremos ensinar as pessoas de uma forma, e nós ensinamos, quando elas erram, nós somos os primeiros a pisar nas pessoas, a esfregar o conselho na cara das pessoas. Eu tenho um pequeno exemplo para contar disso. Se vocês soubessem que eu sou um ladrão, você deixaria eu sozinho na sua casa? Olha, eu não estou lá, pega a chave, está em tal lugar, tu está precisando de uma chave, de uma ferramenta, vai, entra no quartinho lá, pega a ferramenta que está dentro da casa, aí tu deixa a chave lá e vai embora. Você faria isso? Se você soubesse que eu sou um ladrão, ou que eu fui condenado por roubar, cumprir minha pena, você faria isso? Se você soubesse que uma pessoa é um pedófilo, você deixaria essa pessoa próximo a crianças, a seu filho? Ainda não conhecemos o que é liberdade. Você sabia disso? Deus sabe de todas as coisas ou não sabe? Deus sabe quem é ladrão? Deus sabe quem é pedófilo? Deus sabe quem é estuprador? Por que Deus não afasta essas pessoas? Por que Deus não afasta um pedófilo de uma criança? Se Deus fizesse isso, Ele teria que matar cada um de nós aqui. Por que Deus não faz isso? Porque Ele não atrapalha o livre-arbítrio. Porque é um Deus de liberdade. Porque Ele envia o seu Espírito para convencer. Mas Ele não obriga. Você acha que uma pessoa que vai cometer um roubo, você acha que o Espírito não está lá trabalhando na vida dela? Não faz isso. Isso não é correto. O Espírito trabalha, irmãos. Ele veio para convencer. Mas Ele não obriga. Mas ainda não aprendemos isso. Porque obrigamos os nossos semelhantes, obrigamos os nossos irmãos, obrigamos os nossos filhos. Ellen White tem uma frase que diz assim: só o amor conquista o amor. Só o amor conquista o amor. Às vezes nós queremos que os nossos filhos amem a Deus, obrigando eles, forçando a consciência deles. Eles vão sair da presença de Deus. Eles podem vir para cá, aqui, ó, ficar sentado, cantar. Eles podem. Mas quando eles tiverem idade para tomar decisões por si mesmos, eles vão se afastar. Só o amor conquista o amor, irmãos. Só o amor desperta amor. Nós ainda não aprendemos isso. Porque nós ainda estamos cegos. Não temos caridade. E aquele que não tem essas coisas é cego. Pedro falou isso pra gente.
E por isso, nós atrapalhamos as pessoas de chegarem perto de Cristo. Porque nós forçamos elas. Perdão, uma coisa que não é comum isso, mas eu tenho. O Espírito Santo está trabalhando comigo. Pode falar, irmão. O irmão falou um caso que aconteceu comigo, um ladrão. Eu estava na igreja, era um ladrão, tinha saído da prisão. E todo mundo ficou com medo de levar ele para cá. Ele chegou lá, pediu comida, e trazia testemunho. O que eu fiz? Era afastamento. Já tem testemunho do assunto. Mas desde o início eu não quis mais. Aqui eu poderia deixar ele falar. Sim, pode falar, irmão. Para a honra e glória de Deus. O que eu fiz? Eu não deixei ele só. Eu levei ele para minha casa. Minha filha, ela foi para outra casa do irmão. Com medo, lógico. Mas eu levei ele. Dei comida. Deu uma roupa. Essa roupa que eu joguei fora aqui, deu uma roupa. Eu não estou falando no nome de cara, não. Foi o trabalho de Deus. Eu quis ajudar. Isso é o que ele está falando. Eu talvez não conhecesse rapaz lá no céu. Não sei, nunca mais vi. Mas eu fiz esse papel. Deu o osso, deu um dinheiro, não me lembro, deu uma e ele foi embora. O que a mensagem está falando? A gente se afasta. Se eu não fizesse isso, não sei, ninguém quis fazer. Sim. Mas o Espírito todo mundo, eu levei ele para Cristo. Não sei o que aconteceu com ele. Se nós aprendermos a agir como Deus age, irmãos, nós refletiremos aquele caráter que Deus quer. Amém. É porque nós somos muito preconceituosos. Nós nos achamos melhores que as pessoas. E essa semana a gente estava estudando e Deus falou uma coisa conosco. Aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o quê? O servo. Servo. A Bíblia diz que nós temos que considerar todos superiores a nós. Então, quando nós olharmos uma pessoa que não está bem vestida, ou que nós suspeitamos que seja alguém que vai fazer alguma coisa de errado, o que nós devemos fazer? Servir. Ajudar. O contrário do que foi feito com Bartimeu. Fica calado, não atrapalha. O milagre de Bartimeu é, na verdade, uma experiência que nós precisamos ter. Certa vez veio um casal para essa igreja e eu trouxe esse casal. Eu trouxe, eu acho que até o filho deles. Vocês relembram alguns aqui. Foi feito um retiro aqui e nós trouxemos uma família. Aquela família se afastou dos caminhos do Senhor por minha causa. Por minha causa. Vocês sabiam disso? Hoje, essa semana eu vi o Instagram do rapaz e eu fiquei muito triste. Senhor, eu sou responsável. Está fora bebendo, usando drogas, fazendo tudo o que o inimigo gosta. Está lá fora. Vocês sabem quem é. Alguns de vocês estavam aqui e viram. Estão fora da igreja. Já tentei falar com eles, não querem nem ouvir falar no meu nome. Eu fui o responsável. Quando eu li, essa semana eu estava lendo esses textos, eu caí de joelho clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou cego. Muito mais do que os cegos. Porque além de ser cego, eu ainda atrapalho a obra que o Senhor tem para fazer. Terrível, irmãos. Como é a nossa relação com as pessoas? A palavra do Senhor diz que a mensagem vai ser pregada em testemunho a todas as
e então virá o fim. Isso é interessante. A mensagem não vai ser pregada pelo acúmulo de informação que eu tenho da Bíblia. E eu passo para os outros. Vai ser pregada quando a minha vida for aquilo que eu estudei. Quando a sua vida for exatamente aquilo que está na palavra de Deus. A mensagem vai ser, Ellen White fala, como fogo na palha. Vocês já tocaram fogo? Já sabem exatamente como é fogo na palha. Vai pulando. Há 2 meses, lá o meu sítio pegou fogo. Caiu um galho de árvore de palmeira em cima da fiação, pegou fogo e caiu no chão e se espalhou. Caiu no terreno da vizinha, ela tinha roçado, ficou tudo seco, né? E o fogo se espalhou. E eu fui tentar apagar o fogo para não entrar na minha casa. Eu estava apagando aqui, o fogo pulou, estava atrás de mim. É assim. É assim que vai acontecer, irmãos. E o fogo vai pulando. Fogo na palha. Mas isso só vai acontecer se a mensagem pregada for a que eu viver. For a que eu viver dentro da minha casa. Assim, a mensagem vai prosperar com um poder que nunca teve igual. E Deus está nos ensinando que Ele quer nos curar da cegueira. Porque se nós deixarmos de ser cegos, as nossas vestes não serão mais as nossas vestes. Se nós deixarmos de ser cegos, nós seremos temperantes. Nós não lemos em 2 Pedro 1, versos 5 a 7? Temperança, amor, caridade, conhecimento. Não vai ser só da boca para fora. Vai ser de verdade. Eu, de verdade, você, um verdadeiro representante de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós precisamos chegar ao ponto de reconhecer isso, que nós estamos cegos. Ellen White, comentando esse verso, esse milagre de Jesus, está na Bíblia Legado, se vocês quiserem abrir. Ela diz assim: é somente quando o pecador sente necessidade de um Salvador que seu coração vai em busca daquele que pode ajudar. Quando nós sentirmos realmente que somos cegos, nós vamos buscar a Cristo, porque Ele é o único que pode curar a nossa cegueira. Que Deus nos ajude a buscar em Cristo o milagre, a clamar de uma forma que incomodará as pessoas que não estão próximas de Cristo. Que Deus nos ajude a buscá-lo. A irmã vai louvar. E essa canção tem tudo a ver com o que nós ouvimos aqui. Que possamos refletir naquilo que o Senhor tem para nos falar por meio dessa canção. Há muitos hoje entre nós aqui, cuja vida está sem paz.
estabelece o rei da paz, e no mundo só vivrão prazer fugaz. Talvez te sintas repressivo ou culpado e fraco assim, mesmo afastado do Senhor, não é o fim. Te apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele, e Ele só quebra o poder do pecado dentro de mim e traz vida a toda alma em dor. Este é Jesus. Eu vejo ninguém compreender o que acontece com você. Então anseia um coração que realmente estenda a ti a mão. Te apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele, e Ele só quebra o poder do pecado dentro de ti e traz vida a toda alma em dor. Este é Jesus, este é Jesus, este é Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Tem um último slide que eu queria que vocês lessem. Diz assim: Jesus ficou parado ao chamado de Bartimeu. Todo o céu espera pelo mais leve pedido de ajuda. Aquele que escuta os gritos dos corvos, dos pássaros, e abre a mão e satisfaz o desejo de todos, nunca ignorará o grito da humanidade sofredora. Nunca. Esse é o nosso Deus. Se você for até Ele e clamar, a palavra do Senhor diz que clama a mim e eu te responderei. Está escrito isso. Precisamos aprender a ir até Cristo e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos nos colocar de joelhos. Clamar ao nosso Deus. Oremos. Santo e poderoso Deus, diante da sua presença estamos, meu Pai. Ouvimos a sua palavra. O Senhor nos falou que éramos cegos, que somos cegos. Mas o Senhor também nos mostrou que se clamarmos a Ti, o Senhor ouve. E o Senhor responde, meu Pai. O seu desejo é que não sejamos mais cegos, porque o Senhor quer que nós compremos colírio do Senhor para que possamos ver. Mas não tem dinheiro que possa comprar, porque o Senhor diz que nós devemos comprar sem dinheiro e sem preço. Não precisamos de dinheiro, simplesmente precisamos necessitar, sentir necessidade, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor,
E o Senhor ouve, o Senhor responde. Amém. Somos cegos, Pai. Vimos aqui um pouco da nossa cegueira espiritual. Vimos o quão necessitados somos do Senhor. Que o Senhor nos faça ver. Mas antes precisamos entregar as nossas vestes a Ti. Precisamos entregar tudo aquilo que tem atrapalhado o Senhor de fazer a sua obra em nós. Trabalhe, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Entregamos a Ti. Não somos donos de nós mesmos. O Senhor nos comprou por preço, está escrito. Amém. Por isso entregamos ao Senhor todo o nosso eu corrompido, todo o nosso egoísmo, toda a nossa maldade, tudo que há de contra a sua vontade em nós, entregamos a Ti. Os pecados acariciados entregamos ao Senhor, Pai. Os desejos, por favor, Deus, limpa-nos, Pai. Dá-nos a visão, Senhor, que necessitamos para este tempo. O mundo é escuro em trevas e nós não temos uma visão, enxergamos as coisas erradas. Ajuda-nos a ver como o Senhor vê. Ajuda-nos, Pai. Purifica-nos, Senhor. Nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Porque o Senhor prometeu nos dar a cura. Amém, Pai. Amém.